Salve galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo tutorial no canal. O vídeo de hoje, pessoal, eu vou continuar com o nosso tutorial de minimapa. Vamos criar uma mecânica mais avançada para fazer a câmera do nosso minimapa mostrar o ambiente interno do nosso cenário, indicando a posição do player. Mas antes da gente continuar, um breve review para quem está vendo esse vídeo primeiro. Nos últimos dois vídeos, eu ensinei como criar a câmera de minimapa, onde fizemos o setup inicial até o script de controle da nossa câmera de minimapa. Eu fiz de uma forma que esse minimapa pode ser utilizado em diversos tipos de projeto. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos criar uma mecânica para que esse minimapa funcione dentro de uma estrutura. E a estrutura que eu vou usar aqui no nosso projeto vai ser o nosso armazém, onde eu já mostrei como criar um ambiente interno a partir de um objeto que não tem esse tipo de funcionalidade. Caso o seu ambiente já tenha, então não tem problema, basta fazer os ajustes necessários que vai funcionar da mesma forma. Que eu tenho certeza, pessoal, que na maioria dos casos o seu ambiente aí, o seu cenário é diferente do meu, mas o princípio por trás do conceito é o mesmo, beleza? Então chega de enrolação e vamos começar. Primeiro, pessoal, eu vou dar um play aqui no nosso projeto. Deixa eu colocar aqui ele em maximizado, que fica um pouco melhor para vocês visualizarem. Vamos até o armazém e aqui a gente precisa definir algumas etapas. Mas antes, aqui eu quero destacar dois comportamentos. Primeiro, se você seguiu o nosso tutorial, então você não tem esse ambiente interno, você criou baseado nos nossos tutoriais. Quando você entrar aqui no seu armazém, você percebe, deixa eu apertar aqui o ESC, que aqui no nosso minimapa, você acaba verificando ó, que tem as outras estruturas que a gente usou de apoio para criar esse ambiente interno, como eu já mostrei em outros vídeos. E assim que você sai, então deixa eu sair aqui desse ambiente, você volta para o seu minimapa normal, aquelas estruturas não aparecem. Então a primeira coisa aqui, pessoal, caso o seu projeto você não queira mostrar essa estrutura interna, mas você quer entrar dentro da estrutura, é apenas indicar que o seu player entrou em algum lugar, mas você não quer perder esse minimapa externo aqui, você quer manter esse minimapa externo. Então o primeiro comportamento que a gente precisa corrigir é isso aqui, para não aparecer na nossa câmera de minimapa quando a gente entrar. E o outro comportamento que nós vamos criar é quando a gente entrar dentro dessa estrutura aqui do armazém, a gente tenha um layout interno desse armazém. Ok? E isso aqui vai servir para qualquer outra estrutura que você tiver aí no seu projeto. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é eliminar aqui essas estruturas externas que aparecem no nosso minimapa. Então, para fazer isso, pessoal, vamos parar aqui o nosso Play View. Eu vou deixar aqui em Focus, que fica mais fácil para mim depois demonstrar para vocês. De volta aqui para o nosso armazém. E aqui, pessoal, se você observar a sua câmera de minimapa, nós temos aqui o nosso Cooling Mask, identificando quais são as layers que nosso minimapa, nossa câmera de minimapa, ela renderiza aqui no nosso game. Então a gente tem como as layers default e minimapa. Então vamos fazer o seguinte, vem aqui em layer, pessoal, vamos criar uma nova layer, vou chamar aqui de NoMap. Ok. Volta aqui para o nosso Interactive Build, pois é ele que vai determinar esse comportamento aqui. E aqui, pessoal, na parte interna, é quando o nosso prédio aqui, a gente faz a substituição do ambiente externo para o interno, que acaba renderizando aqui no nosso mapa. Ok?
Então a gente precisa pegar esses dois GameObjects aqui, ó, do nosso, que é o nosso base, né, do nosso edifício, que são esse GameObject aqui e esse aqui que a gente usou de parede, né, para criar o nosso ambiente interno. Então você vai pegar esses dois GameObjects, ó, eles estão na layer default, é a layer que a nossa câmera de minimapa renderiza. Então basta vir aqui, ó, seleciona esses dois GameObjects, muda a layer de default para no mapa. E é só isso, tá, pessoal? Feito isso aqui, se você der um play, vamos voltar aqui para o nosso gameplay. Eu esqueci de voltar ao estado inicial, peraí. Vamos pegar aqui o nosso internal, desliga, liga o externo, ok, vamos lá. Ok, vamos voltar aqui, perfeito, ó, nosso armazém ali funcionando perfeitamente. Agora quando você entra, ok, funcionou direitinho aqui, tá, gente? A única coisa que a gente precisa agora só corrigir aqui, ó. Por que isso aqui aconteceu? Porque se você olhar aqui no seu player, no seu main câmera, nós temos aqui, ó, um mix de câmera. A gente precisa aqui, ó, ligar o NoMap para funcionar a nossa câmera principal, que é a câmera do nosso player. Ok. E quando você volta, eu não sei se você percebeu aqui, ó. Tá vendo que a gente tem um pequeno displacement aqui da posição do nosso armazém. Então aqui nesse caso, pessoal, você precisa fazer o ajuste para trazer o seu armazém exatamente para a posição, tá, que você tem no seu armazém antes de entrar no ambiente interno. Nesse caso aqui, pessoal, aí você vai precisar fazer um pequeno ajuste na posição do seu player para quando ele entrar dentro do armazém, ele se posicione um pouquinho à frente. Não seria nenhum spawn point, tá, pessoal? Seria só um pequeno snap de posição. Usar um transform para você simplesmente, a hora que entrar no seu armazém, você teleporte, não seria nem teleportar, mas mude a posição do seu player para uma posição mais segura. Isso é só para você alinhar o prédio de forma que ele fique corretamente posicionado, igual ao modelo externo. Porém, no nosso tutorial aqui, o que nós vamos fazer é criar agora o ambiente interno no nosso minimapa. Então, para isso aqui, pessoal, nós vamos fazer outros ajustes aqui no nosso projeto. E se você está curtindo o vídeo até aqui, me dê essa força, dá um joinha, comente, compartilhe com os amigos, porque isso ajuda muito, fazendo com que esse vídeo chegue em mais pessoas, ajudando o canal a crescer. E se você ainda não é um inscrito, aproveite e inscreva-se. E não deixe de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Não esquece, agora que a gente saiu do Play Mode, ó, a câmera aqui do nosso player, a gente precisa selecionar de novo aqui o nosso minimapa, para a gente poder renderizar o que está aqui no NoMap. E vamos agora aqui, ó, em Visual Script Scenes Variáveis, vamos criar uma variável para a nossa câmera de minimapa. Eu vou chamar aqui de Cam Minimap. Ela é uma câmera para a gente ter a referência à nossa câmera de minimapa. Porque, na verdade, quem vai fazer o controle agora do que a gente vai mostrar aqui no nosso minimapa é quando a gente entrar dentro de um armazém ou dentro de uma estrutura. Então, a própria estrutura que vai dizer, né, vai ditar como o nosso minimapa vai reagir. Ok? Por isso que agora você vem aqui, ó, no seu Interactive Build,
ou aí no prédio que você vai querer criar a estrutura. E a gente precisa fazer alguns ajustes. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é adicionar uma variável chamada inBuild. inBuild. Ela vai ser do tipo boolean, para a gente poder identificar quando o nosso player está ou não dentro de uma estrutura. E aqui, pessoal, a gente já pode vir para a nossa script machine e criar a rotina que vai alterar o comportamento do nosso minimapa. Vamos dar um duplo clique. E aqui a gente tem algumas partes onde a gente pode analisar e colocar essa rotina. Tem a parte do external trigger, quando a gente entra na estrutura que a gente identifica. Tem o nosso internal trigger, quando a gente sai da estrutura. Porém, pessoal, independente dessa parte aqui, onde a gente verifica se a gente pode ou não, né, se a gente tem a chave ou não da estrutura, mas onde a gente entra, a gente tem a nossa ação de entrar na estrutura. Então aqui, pessoal, é exatamente a nossa rotina de ação. Então isso aqui acontece tanto a gente do lado de fora quanto pelo lado de dentro. Eu vou aproveitar aqui, vamos criar um espaço aqui, aumentar aqui um pouquinho, diminuir, acho que fica melhor. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez aqui no nosso setActive, porém eu vou utilizar essa booleana aqui, ó, de inBuild. Então, o que acontece, pessoal? Ela começa como falsa, porque o nosso player está fora da estrutura. Deixa eu trazer ela aqui também como out, mudar de get para set. Conectar aqui nesse close info por enquanto. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa, da mesma forma que a gente faz aqui determinando se a gente entrou ou não, é pegar o estado da nossa booleana. Aqui basta a gente inverter o estado dessa booleana utilizando um negate note e setando a nossa booleana. Dessa forma aqui, pessoal, vamos testar rapidamente. Deixa eu trazer aqui o nosso Interactive Build para cá, a nossa booleana. Vamos andar até o nosso prédio. A hora que a gente entra, a nossa booleana ela muda. Ok, verdadeiro ou falso. Perfeito, é esse o comportamento que a gente quer. Até aqui tudo certo. E aqui dentro, pessoal, eu vou simplesmente criar um trigger event conforme o estado dessa booleana. Então, botão direito do mouse, add node, events, trigger custom event. Eu vou chamar esse evento de map view. Como eu quero o estado dessa booleana, eu adiciono aqui um argumento para a gente poder passar aqui para o nosso trigger event o estado da nossa booleana. E aqui, pessoal, basta conectar logo após a mudança do estado da booleana o valor da nossa booleana. E aqui o close info fica tudo igual, tá, pessoal? Não muda nada. Agora a gente pode criar o nosso custom event. Eu vou colocar aqui embaixo, é um pouquinho mais fácil. Botão direito do mouse, event, custom event. O nosso evento é o map view, onde a gente tem um argumento. E aqui eu vou utilizar um if de controle para determinar quando a nossa variável ela é verdadeira ou falsa. Então, quando ele for verdadeiro, a gente entrou no prédio, então a gente vai ter uma ação aqui. E quando a gente sair do prédio, a gente vai ter outra ação aqui. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, pessoal, se você perceber, a hora que a gente entrar dentro da estrutura, o nosso minimapa ele está um pouco distante. A nossa câmera ela é do tipo ortográfica. Eu estou utilizando aqui um size de 12. E o que eu quero é quando a gente
entrar dentro da estrutura, que para a gente ter uma visão melhor do que está acontecendo aqui, eu vou pegar aqui o ortográfico da nossa câmera e vou diminuir para aproximar do nosso player. E quando a gente sair do prédio, a gente vai voltar ela para a posição inicial. Ok? Então, para a gente fazer isso, o que a gente precisa? A gente precisa exatamente acessar a nossa câmera. Né? Por isso que eu criei a variável aqui, ó, de minimap em cena, para a gente poder pegar aqui a nossa câmera, pegar essa propriedade de projeção e mudar. Então, vamos começar fazendo isso aqui. Então, eu vou voltar aqui no nosso Interactive Build, porque é aqui que a gente vai fazer esse comportamento. Variáveis de cena, vou pegar aqui a nossa minimap cam. Vamos pegar aqui, ó, câmera, ortográfico, size. Câmera ortographic size get, para a gente pegar o valor da nossa câmera. E aqui, pessoal, eu não vou dificultar muito não, tá? Eu vou simplesmente pegar aqui a nossa câmera ortográfica, o valor dela, né? E vou começar dividindo por 2. Então, uso aqui um node de divide por 2. Atualmente a nossa câmera é 12, ela vai virar 6. Então, ok. E isso aqui quando a gente entrar dentro do nosso build. Então, eu preciso agora de outro node. Câmera, ortographic size 7. Então, quando a gente entra, a gente vai ter o nosso valor de ortografia dividido por 2. A câmera, aqui ó, o nosso minimap cam. Então, basta conectar aqui. E quando a gente sair, a gente precisa simplesmente pegar o valor atual da nossa ortografia, né, do orthographic size, e multiplicar por 2. Então, basta pegar aqui esse node, duplica, arrasta para cá, conecta aqui em falso, conecta aqui ó, no seu minimap cam. E aqui, em vez de usar um node de divisão, a gente vai usar um node de multiplicação. Eu acabei pegando um genérico, mas pode ser escalar, tá, gente? Aí você multiplica por 2. Se você quiser utilizar um genérico, também não tem problema. Vamos lá, vamos pegar um genérico. Basta você vir aqui, adicionar um node de inteiro, literal. Coloca aqui ó, no seu divide e aqui na sua multiplicação e pega o valor atual da sua ortografia. Não esquece de mudar aqui o inteiro para 2. E aí você coloca aqui ó, no seu set. Ok. Então, pessoal, dessa forma a gente sempre vai pegar a ortografia atual da câmera. Ok. Deixa eu colocar assim, eu acho que fica mais fácil. Ok, se a gente entrar na nossa estrutura, a gente divide ela por 2. E se a gente sair, a gente multiplica ela por 2. Ok. Então vamos testar aqui rapidamente. Deixa eu colocar aqui num overview. Vamos trazer para cá. Acho que assim tá bom, dá para ver direitinho. Vamos dar um play. Prontinho, vamos lá na nossa estrutura. Então observa ali o nosso minimapa, a gente entrou. Olha só, a gente já ampliou o nosso mapa. Porém, a gente não está renderizando aqui corretamente dentro desse ambiente, que é o que a gente vai fazer agora. Então, na hora que a gente sai, olha lá o nosso mapa, volta para a sua posição inicial. Então, você pode observar aqui, ó, a ortografia na nossa câmera de minimapa, ela muda. Ok.
É claro, pessoal, se você tiver um valor aqui que precisa ser decimal, aí em vez de você utilizar aqui um inteiro, você utiliza um float. E é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No próximo vídeo, na parte 2, nós vamos finalizar essa mecânica avançada. Lembrando que todos os links dos assets utilizados no nosso projeto estão na descrição do vídeo. Mais uma vez, quero agradecer a todos pela audiência, principalmente aos inscritos do canal. Muito obrigado! E aproveite para dar aquela força, curtindo, compartilhando com os amigos. E se você está chegando agora no canal, inscreva-se e não deixe de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Aproveite também para conferir os outros vídeos do canal ou acompanhar as nossas gameplays do nosso quadro de Vamos Jogar. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima. Fui!